Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação de ministro da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade. Hoje, para um encontro bem rápido, bem objetivo, estamos conversando sobre o livro, Manifesto Reconciliação em Cristo, e hoje vamos falar no âmbito aqui do capítulo intitulado Ser Cristão de Acordo com o Ministério da Reconciliação. Hoje nós vamos falar aqui de uma sessão bem rapidinha, que é denominada o central e o periférico. Central é o que a palavra destaca como central. São os princípios evangélicos. Amor a Deus, amor fraternal ao semelhante, fé em Cristo e compromisso com o bem. Periférico é aquilo que, embora importante, não é fundamental. Por exemplo, nossas tradições, mesmo as mais arraigadas. Elas possuem importância, mas não se pode confundi-las com condições para a salvação. A pessoa pode ser um cristão convicto e não aderir a certas tradições. Ele não deixa de ser salvo, nem santo, por isso. Seguindo a instrução contida no capítulo 14 de Romanos, não distinguimos os irmãos pelas suas convicções particulares dentro do corpo de Cristo. Algumas pessoas acreditam estar glorificando a Deus ao aderir a certos padrões de conduta, dieta alimentar, forma de se vestir, jeito de orar. Tudo é válido se for para a glória de Deus, assim como a não aderência a tais comportamentos não torna o crente indigno. Romanos 14,6. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. O que come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Desde que tudo seja feito com ordem e decência, na medida da fé que foi implantada pelo Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, para nós, da Igreja de Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade, o central é o que a palavra de Deus estabelece como sendo central. O que não é periférico. Pode ter algum nível de importância. Às vezes até gradações de nível de importância. Tem certas coisas que não são centrais, porém são muito importantes. E outras coisas também que não são centrais e que também são pouco importantes. Nós não exercemos um tom professoral acima dos outros. Nós professamos a fé conforme a fé foi plantada nos nossos corações. Então, por exemplo, nós acreditamos no batismo por imersão. Sabemos que outros ministérios realizam o batismo por aspersão. Ou seja, a pessoa ela não afunda na água no momento do batismo. Meu irmão, vale uma contenda, uma disputa, uma briga? Vale chamar um irmão de herege porque ele tem uma compreensão diferente da nossa? Claro que não. Não é à toa que o texto faz menção ao capítulo 14 de Romanos, onde o apóstolo Paulo passa muito tempo falando sobre os fortes e os fracos na fé. Forte na fé é todo aquele que olha para o outro, quando tem convicção daquilo que está fazendo para a glória de Deus. E o fraco na fé é todo aquele que é observado sob o prisma daquele que acredita que está certo no que está fazendo. Agora, objetivamente, quem é o forte e quem é o fraco? O mesmo que se acha forte pode ser, aos olhos do considerado fraco, ele próprio fraco, e o outro forte. Meu irmão, nós não vamos fazer cavalo de batalha por causa do que é secundário, do que é periférico. O central é entender que Deus é Deus. É compreender que as Escrituras são a palavra de Deus, inerrante. Entender que o Espírito Santo ele tem uma participação ativa no processo de santificação e é nossa obrigação buscar compreender os seus desígnios e agradá-lo.
É central saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E que a salvação não pode se dar senão através dele. Isso é o central. Com uma ou outra tese a mais. Como, por exemplo, o amor ao próximo. O amar a Deus por obediência. Né? O ser, né, aquilo para o que Deus nos legou ou nos delegou o melhor possível, melhor pai, melhor mãe, melhor filho, melhor cidadão. A honestidade, a honra, né, a rigidez, né, nos assuntos que são, né, que dizem respeito, né, à índole. Tudo isso é importante, tudo isso é central. Agora imagine uma pessoa que pensa diferente de nós, mas age com amor, com caridade, crê em Deus, crê no Espírito Santo, crê em Jesus. Meu irmão, o nosso olhar para esse irmão não pode ser outro senão um olhar de amor. Somos devedores do amor, só disso. Essa é a nossa única dívida. Então, a internet, inclusive, ela está muito, né, poluída por isso. Em muitos, até acredito, servos de Deus ali, né, que realmente fazem a diferença em sua congregação, pastores muito competentes, pregadores muito espiritualizados, mas que, sinceramente, nisso me parece se equivocarem. Em construir programas nas plataformas aqui, né, da internet para apontar e denunciar a heresia dos outros. Meu irmão, no púlpito nós temos a obrigação de ensinar o nosso povo, aqueles que Deus colocou sob a nossa autoridade da melhor maneira possível. Quando é necessário citar alguma prática equivocada, desviada, o pastor ele tem toda a obrigação de fazê-lo. Mas isso não nos coloca numa guerra santa contra aqueles que são diferentes de nós. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós podemos debater teologia, mas a pergunta é, será que convém? Será que convém apontar os defeitos alheios? Convém abordar a aparente fraqueza do irmão? Cuidado! Nós, da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade, tratamos isso com muito tato. Mesmo porque eu convido o irmão e a irmã a imaginar essa cena. Às vezes tem uma pessoa que está num ministério diferente, que tem práticas até bem distintas das nossas. E aí, por alguma razão, alguém do nosso ministério, muito versado na palavra, muito eloquente no argumento, aborda essa pessoa e consegue, por A mais B, provar que a prática que ela segue não está de acordo com as Escrituras, não é conforme a vontade de Deus. A pergunta é, qual é a garantia que essa pessoa irá abandonar o ministério ao qual faz parte e virá para o nosso? Eu não tenho essa garantia. Talvez a hipótese mais forte seja que essa pessoa ela seja convencida de onde ela está não é legal, não é bacana. E talvez a decisão dela seja apenas sair do corpo de Cristo. Ô irmão, não coloquemos pedra de tropeço na fé do irmão. É como a palavra de Deus diz, faz festa no céu toda vez que um iníquo se converte, que um pecador se torna cristão. Eu imagino, portanto, que quando uma pessoa sai da igreja, há tristeza no céu. Ó, meu irmão, não vamos flertar com o abismo. Nós, da Igreja Reconciliação em Cristo, Espírito e Verdade, não fazemos disputa teológica com ninguém. Professamos a fé conforme o Espírito Santo plantou nos nossos corações. Inclusive aqui no nosso livro vem a declaração de fé com todos os nossos pontos de princípio ao final da publicação, que é público para que todos saibam.
o que a gente pensa e no que a gente acredita. E qual é a nossa forma de louvar e viver o cristianismo. Louvar a Deus e viver o cristianismo. Aqueles que têm acordo, muito bem-vindos. Os que não estão de acordo, mas ainda assim querem fazer experiência, serão bem-vindos. Mas os que têm uma compreensão diferente, nós oramos para que encontre a porta adequada, na medida que essa pessoa precisa, para ela se sentir à vontade na comunhão com Deus. Nós não vamos, em hipótese nenhuma, colocar pedra de tropeço na vida de ninguém, no caminho de ninguém. Fazemos até uma distinção entre respeitar e tolerar. Nós aderimos à igreja que nós concordamos, que tem essa declaração de fé que é trazida nesse livro. Aliás, se você quer adquirir essa publicação, está aqui na descrição do vídeo. Agora, se a pessoa ela é cristã e está em outra denominação, professa a fé de uma maneira um pouco diferente da nossa, nós respeitamos. E quanto aos demais? Todos os outros. Ainda estes, nós não apontamos. Nós oramos para que encontrem um caminho. E enquanto isso não acontece, nós toleramos. Nunca é por força nem por violência. Sempre tudo é com ordem e decência. É assim que nós nos portamos. Distinguimos o que é central do que é periférico. Todos que concordam com o central têm o nosso respeito. Os que discordam do periférico, sendo cristãos, têm o nosso respeito. E os que não estão no caminho da palavra, nós toleramos. Exercemos a misericórdia com amor e oramos para que um dia possa vir também participar do corpo de Cristo. Ainda que não seja na nossa igreja, mas que seja sempre com Cristo. Amém? Então que essa palavra habite o teu coração. Como eu adiantei hoje, um vídeo bem curto. E é proposital que seja assim, para que você tenha tempo para meditar sobre esse aspecto da nossa trajetória de preparação para o exercício do ministério. Amém? Vou fazer uma oração rápida. Deus amado, Pai querido, que o Senhor, meu Deus, renove no coração de cada pessoa que assistir esse vídeo a tolerância e o respeito na fé. Que, Pai, longe de nós esteja a ira, porque a ira gera contenda, e a contenda nunca traz frutos bons. Tudo que plantamos, colhemos. Nosso inimigo não é de carne nem de sangue. Quanto a esse, somos intolerantes. Mas com todos os demais, todos os semelhantes, nós olhamos com um olhar de amor da mesma maneira que o Senhor olha por nós. E reconhecemos, meu Pai, a potencialidade de todos em poderem um dia vir a compartilhar da Tua maravilhosa graça. Por isso oramos. Oramos para que todos encontrem a luz. Ó Senhor amado, Deus querido, que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, e eu te espero no nosso próximo encontro. Amém.